E se eu te dissesse que uma milionária considerada a mulher mais feia da alta sociedade comprou milhares de hectares na Amazônia e acabou nos braços do caseiro sem um tostão no bolso? O que aconteceu quando ela descobriu que ele estava escondendo um segredo que poderia mudar tudo? Você acreditaria que às vezes o verdadeiro amor nasce justamente onde e quando menos esperamos, transformando cicatrizes em força? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol escaldante castigava o asfalto enquanto a Range Rover preta cortava a estrada empoeirada que levava à pequena cidade de Esperança do Norte, no coração da Amazônia. Dentro do veículo blindado, Renata Drummond ajustava os óculos escuros no rosto, tentando disfarçar as cicatrizes que marcavam sua face desde o acidente que sofrera na adolescência. Os quilômetros de estrada pareciam intermináveis, assim como os olhares de piedade e repulsa que perseguiam a empresária de 38 anos por toda a sua vida. "Chegamos em 30 minutos, senhora", informou o motorista, quebrando o silêncio pesado que dominava o interior do veículo. Renata apenas assentiu, sem tirar os olhos dos documentos em seu colo. Os papéis que comprovavam a aquisição de 5.000 hectares de terra amazônica. Era seu novo investimento, longe dos olhares julgadores de São Paulo, longe das festas onde era convidada apenas por seu dinheiro, nunca por sua companhia. O rio Amazonas brilhava ao longe quando o veículo finalmente entrou pelos portões improvisados da propriedade. A mansão colonial que aparecia nos documentos não passava de uma casa grande de madeira, bem conservada, mas longe do luxo que Renata estava acostumada. O jardim, no entanto, transbordava de vida. Orquídeas selvagens e helicônias formavam um tapete multicolorido que se estendia até a entrada da casa. Foi quando o viu pela primeira vez. Bento Moraes estava de costas, curvado sobre um canteiro, as mãos fortes e calejadas trabalhando a terra úmida com delicadeza surpreendente. Usava uma camisa simples, desbotada pelo sol e pelo tempo, calças surradas e botas cobertas de lama. Ao ouvir o motor do carro, virou-se lentamente. Renata sentiu o estômago afundar quando os olhos dele pousaram em seu rosto. Já conhecia aquele olhar. Primeiro a surpresa, depois o desconforto mal disfarçado e, finalmente, a piedade. Preparou-se para a reação, colocando a máscara de frieza que desenvolvera ao longo dos anos. Mas Bento apenas sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto bronzeado pelo sol. "A senhora deve ser Dona Renata", disse ele, aproximando-se e estendendo a mão suja de terra. "Perdoe não cumprimentá-la direito, mas acabei de plantar algumas mudas de cupuaçu." Renata hesitou antes de estender a mão de unhas perfeitamente manicuradas. O toque dele era firme, a pele áspera contra a dela, macia de tantos tratamentos caros. "Sou o caseiro. Cuido desse lugar há quase 20 anos, desde que o antigo dono adoeceu", explicou ele, conduzindo-a para dentro da casa. "Arrumei o quarto principal para a senhora. Não é luxuoso como deve estar acostumada, mas é o melhor que temos por aqui." A simplicidade do homem desconcertava Renata. Enquanto caminhavam pela varanda, ela observava os detalhes daquele lugar. Os móveis rústicos, mas bem cuidados. As cortinas de algodão cru, movendo-se suavemente com a brisa do rio. O cheiro de café recém-coado que vinha da cozinha. "O senhor sabe por que estou aqui?", perguntou ela, finalmente, depois de inspecionar o quarto onde ficaria. "Para transformar isso em resort de luxo, imagino", respondeu Bento, sem alterar o tom calmo. "As notícias correm rápido na região, mesmo sem internet boa. E isso não o incomoda? Perder seu emprego, sua casa?" Bento a encarou por alguns instantes antes de responder. "A senhora comprou a terra,
Tem direito de fazer o que quiser com ela. Só espero que respeite o que a floresta tem a oferecer. Naquela primeira noite, Renata não conseguiu dormir. O silêncio da floresta era ensurdecedor para alguém acostumada ao barulho constante da cidade. Os sons noturnos, o coachar dos sapos, o canto distante de alguma ave, o sussurro do vento entre as folhas criavam uma sinfonia estranha e hipnotizante. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de tapioca fresca e café. Na mesa da varanda, um café da manhã simples aguardava. Frutas cortadas, pão caseiro, queijo coalho e geleia de cupuaçu. Bento já estava na horta, como se nunca tivesse saído de lá. "Dormiu bem?" perguntou ele ao vê-la se aproximar, já vestida com um terninho impecável, completamente inadequado para o calor amazônico. "Não muito", confessou Renata, sentando-se à mesa e olhando desconfiada para a comida à sua frente. "Não estou acostumada com tanto silêncio." "É engraçado", sorriu Bento, "porque a floresta nunca está em silêncio. A senhora só precisa aprender a ouvir." Os dias seguintes foram de adaptação difícil. Renata passava horas ao telefone, tentando fazer videoconferências que caíam constantemente devido à internet instável. Irritava-se com o calor, com os insetos, com a lentidão de tudo. Bento observava de longe, oferecendo ajuda ocasional que ela quase sempre recusava. Na tarde do quarto dia, uma tempestade tropical desabou sobre a região. A chuva caía em cortinas densas, tornando impossível enxergar além da varanda. A eletricidade logo foi interrompida e o celular de Renata perdeu o sinal. "Isso pode durar horas", explicou Bento, acendendo lamparinas a querosene. "Ou dias, dependendo da força da tempestade." Presa na casa, sem comunicação com o mundo exterior, Renata sentiu o pânico crescer. Seus remédios para a ansiedade estavam na mala, no quarto, mas o medo de andar no escuro a paralisava. "A senhora está bem?" A voz de Bento chegou até ela, através da penumbra. "Não", admitiu Renata, a respiração acelerada. "Eu tenho medo do escuro, desde o acidente." Foi a primeira vez que mencionou o acidente a ele. Bento não perguntou detalhes, apenas se sentou ao lado dela no sofá e começou a contar histórias, lendas amazônicas, casos da comunidade local, memórias de sua infância nas margens do rio. Sua voz grave e cadenciada acalmou Renata aos poucos, até que ela adormeceu, exausta. Quando acordou, horas depois, estava coberta com uma manta colorida e Bento dormia na poltrona ao lado, a lamparina ainda acesa sobre a mesa de centro. Algo mudou naquela noite. Nos dias seguintes, Renata começou a observar Bento com outros olhos. Via a maneira como ele tratava a terra com reverência, como conhecia cada planta pelo nome, como cumprimentava cada morador local que passava pela estrada com a mesma consideração. Não havia nele o desprezo ou a bajulação que ela estava acostumada a receber, apenas respeito simples e genuíno. Uma semana após sua chegada, Renata decidiu acompanhar Bento até a vila próxima. Vestiu uma roupa mais simples e cobriu o rosto com um chapéu de palha, mais para proteger-se dos olhares que do sol. A Vila de Esperança do Norte era um conjunto de casas coloridas ao redor de uma praça central, onde uma igreja branca se destacava. No mercado local, Bento era recebido com sorrisos e tapas nas costas. Apresentou Renata como a nova dona das terras do seu Joaquim, e para sua surpresa, as pessoas a cumprimentavam com a mesma simplicidade afetuosa. "Dona Renata vai construir um hotel de luxo nas terras", comentou uma senhora que vendia ervas medicinais. "É verdade?" perguntou um homem de meia idade, aproximando-se. "Vai dar emprego para o pessoal daqui?" Renata sentiu o peso daqueles olhares esperançosos. Não havia pensado nisso, que seu empreendimento poderia significar mais que lucro para ela, que poderia transformar a vida daquela comunidade. "Ainda estou avaliando as possibilidades", respondeu evasiva.
No caminho de volta, Bento apontava as plantas medicinais que cresciam à beira da estrada, explicando seus usos. Renata ouvia com interesse genuíno, surpreendendo-se com o conhecimento profundo que ele possuía. "Onde aprendeu tudo isso?" perguntou. "Com minha avó. Ela era parteira e curandeira. Conhecia cada planta desta floresta como conhecia as linhas da própria mão. Quando chegaram à casa, encontraram um carro estacionado na entrada. Um sedã preto com vidros escurecidos e placa de Manaus. Um homem de terno, apesar do calor, aguardava na varanda. "Senhora Drummond, sou Paulo Mendes, da Amazônia Enterprises", apresentou-se, estendendo um cartão de visitas. "Soubemos do seu novo investimento e gostaríamos de apresentar uma proposta." Renata convidou-o a entrar, enquanto Bento se retirava discretamente para os fundos da propriedade. A conversa foi direta. A Amazônia Enterprises oferecia o dobro do que Renata havia pago pelas terras. "Por quê?" perguntou ela desconfiada. "O que torna esta terra tão valiosa assim?" Paulo Mendes sorriu, ajustando a gravata cara. "Estamos expandindo nossos negócios na região. Esta propriedade tem localização estratégica para nossos planos." Algo no tom dele deixou Renata alerta. Pediu um tempo para pensar e o homem se retirou, não sem antes deixar claro que a oferta tinha prazo limitado. Assim que o carro desapareceu na estrada, Renata procurou Bento. "O que a Amazônia Enterprises faz exatamente?" perguntou, encontrando-o no galpão dos fundos, onde guardava as ferramentas. Bento largou o facão que estava limpando e a encarou seriamente. "Extração ilegal de madeira e mineração", respondeu. "Usam empresas de fachada para comprar terras e depois destroem tudo. Já tentaram comprar estas terras do seu Joaquim várias vezes." "E por que ele não vendeu?" Bento hesitou antes de responder. "Porque aqui tem algo que eles querem muito, algo que tentamos proteger há anos." Naquela noite, Renata não conseguiu dormir, pensando nas palavras de Bento. O que poderia haver naquelas terras que despertava tanto interesse? Na manhã seguinte, decidiu confrontá-lo. "O que exatamente vocês estão protegendo aqui?" perguntou, encontrando-o na beira do igarapé que cortava a propriedade. Bento olhou ao redor, como se certificando-se que estavam sozinhos. "Venha comigo", disse finalmente. "Vou lhe mostrar." Caminharam por quase 1 hora, floresta adentro, por trilhas quase invisíveis que Bento parecia conhecer de memória. O calor era sufocante sob o dossel das árvores, e os sons da mata envolviam-nos como uma presença viva. Finalmente, chegaram a uma clareira onde uma enorme árvore se erguia, majestosa. Era uma castanheira centenária, com o tronco tão largo que seriam necessários vários homens de mãos dadas para abraçá-la. "Esta é a mãe da floresta", explicou Bento, tocando o tronco com reverência. "A árvore mais antiga desta parte da Amazônia. Acreditamos que tenha mais de 500 anos. Renata observou, impressionada, a magnitude daquela árvore, cujos galhos pareciam tocar o céu. "É impressionante", admitiu. "Mas por que a Amazônia Enterprises estaria interessada numa árvore velha?" "Não é só a árvore", explicou Bento, afastando algumas folhas do chão com o pé. "É o que está embaixo dela." O solo ao redor da castanheira tinha um brilho estranho, quase metálico. "Ouro", sussurrou Renata, agachando-se para tocar o solo. "E não só isso. Toda esta área é rica em minerais raros, usados em eletrônicos. Vale bilhões no mercado internacional." Renata sentiu o peso daquela revelação. De repente, a oferta generosa da Amazônia Enterprises fazia sentido. "Por que está me mostrando isso?" perguntou, levantando-se e encarando Bento. "Eu poderia simplesmente aceitar a oferta deles, ou explorar isso eu mesma. Porque acredito que a senhora não é como eles", respondeu Bento, com uma simplicidade que a desarmou. "Vi como olhou para as pessoas na vila, como se importou com o que pensavam. A senhora pode ter vindo aqui pensando apenas em dinheiro, mas algo mudou. Estou certo?" Renata não respondeu imediatamente. Era verdade que algo havia mudado nela durante aqueles dias. A paz que sentia naquele lugar,
A maneira como as pessoas a tratavam, com respeito, sem olhar para suas cicatrizes, era algo que nunca experimentara em São Paulo. "E se eu não for quem você pensa?", desafiou, mais para testar a reação dele que por acreditar no que dizia. "Então eu errei", disse Bento simplesmente, "mas prefiro errar acreditando no melhor das pessoas que acertar desconfiando de todos." No caminho de volta, foram surpreendidos por vozes alteradas vindas da direção da casa. Ao se aproximarem cautelosamente, viram 3 homens discutindo com o motorista de Renata. Um deles era Paulo Mendes. "A senhora não está", dizia o motorista, bloqueando a entrada, "e não posso permitir que entrem sem autorização." "Não precisamos de autorização", respondeu Paulo, empurrando o motorista. "Esta terra será nossa em breve, de um jeito ou de outro." Renata sentiu a mão de Bento em seu braço, impedindo-a de avançar. "Vamos contornar", sussurrou ele. "A outra entrada pelos fundos." Silenciosamente, seguiram por entre as árvores até chegarem à parte de trás da casa. De lá, podiam ouvir a discussão continuando na frente. "O que fazemos?", perguntou Renata, sentindo o coração acelerar. "Eu ligo para a Polícia Federal", respondeu Bento, surpreendendo-a. "Tenho um contato que investiga a Amazônia Enterprises há anos. Eles só precisavam de uma prova da presença deles aqui, em propriedade privada." "Você planejou isso?", perguntou Renata, sentindo-se subitamente traída. "Me usou como isca?", Bento a encarou surpreso. "Não, senhora, nunca faria isso. Mas quando soube quem havia comprado as terras, uma empresária rica de São Paulo, pensei que talvez pudesse convencê-la a fazer a coisa certa. Não esperava que a Amazônia Enterprises agisse tão rápido." Antes que Renata pudesse responder, ouviram um estrondo na frente da casa. O som de vidro quebrando. "Eles estão entrando", sussurrou Bento, puxando-a para dentro da casa pelos fundos. "Precisamos nos esconder até a polícia chegar." Correram para o porão, um espaço pequeno e abafado, onde Bento guardava ferramentas e mantimentos. Mal haviam fechado a porta quando ouviram passos pesados no andar de cima. "Revista tudo", ordenava uma voz que Renata reconheceu como a de Paulo Mendes. "Ela deve ter documentos, plantas da área. Precisamos saber o quanto ela descobriu." No escuro do porão, Renata sentia a respiração de Bento próxima à sua. O medo que sempre sentira da escuridão parecia menor agora, ofuscado pelo terror real dos homens que vasculhavam a casa. "Por que eles fariam isso?", sussurrou. "Por que não esperar minha resposta à oferta?" "Porque provavelmente descobriram que a senhora esteve na vila", respondeu Bento no mesmo tom baixo. "Alguém deve ter comentado sobre seus planos para a propriedade. Se a senhora planeja construir algo aqui, vai fazer estudos de solo e descobrir o que há sob ele." Os minutos se arrastavam enquanto ouviam os homens revirando a casa. De repente, os passos pareceram se aproximar da porta do porão. "E esta porta?", perguntou uma voz desconhecida. "Deve ser só um depósito", respondeu outra voz. "Vamos, não temos muito tempo." Renata prendeu a respiração, sentindo a mão de Bento apertar a sua no escuro. Por um momento, pensou que seria descoberta, mas os passos se afastaram. Longos minutos depois, ouviram o som de motores se afastando. "Acho que eles foram embora", sussurrou Bento, levantando-se cautelosamente. Quando saíram do porão, encontraram a casa revirada. Gavetas abertas, papéis espalhados, móveis derrubados. O motorista de Renata estava caído na varanda, com um corte na testa, mas consciente. "A senhora está bem?", perguntou ele, tentando se levantar. "Eles me pegaram de surpresa." "Estou bem", assegurou Renata, ajudando-o a sentar-se. "Bento, você disse que ia ligar para a Polícia Federal." "E liguei", confirmou ele, mostrando um celular antigo. "Mandei mensagem para meu contato assim que entramos no porão. Eles devem estar a caminho." De fato, menos de uma hora depois, 3 viaturas da Polícia Federal chegaram à propriedade. Um homem de meia idade, com um semblante sério, se apresentou como delegado Martins. "Senhora Drummond, soube que teve problemas com a Amazônia Enterprises.
disse ele, após ouvir o relato do motorista. Eles ofereceram comprar minhas terras e, quando não obtiveram resposta imediata, invadiram minha propriedade, explicou Renata. E a senhora sabe por que eles têm tanto interesse nesta área específica? Perguntou o delegado com um olhar penetrante. Renata hesitou, olhando para Bento, que assentiu levemente. Sei, respondeu ela. Há ouro e outros minerais valiosos sob estas terras. Bento me mostrou hoje mesmo. O delegado trocou um olhar significativo com Bento antes de se voltar para Renata. Senhora Drummond, estamos investigando a Amazônia Enterprises há anos por crimes ambientais e trabalho escravo. Esta pode ser nossa chance de finalmente pegá-los, mas precisaríamos de sua cooperação. Que tipo de cooperação? Perguntou Renata, cautelosa. Precisaríamos que a senhora fingisse aceitar a oferta deles, marcar uma reunião, usar equipamentos de gravação. Conseguiríamos provas irrefutáveis de suas intenções ilegais. Renata sentiu o estômago afundar. Participar de uma operação policial não estava em seus planos quando decidiu comprar aquelas terras. Seria perigoso? Perguntou a voz traindo seu nervosismo. Teríamos agentes protegendo a senhora o tempo todo, assegurou o delegado. Mas não posso negar que há algum risco. Bento, que estivera calado até então, interveio. A senhora não precisa fazer isso. Já temos provas da invasão hoje. Talvez seja suficiente. Não seria, contestou o delegado. Eles alegariam que vieram apenas verificar a propriedade, insistir na oferta. Precisamos pegá-los admitindo suas verdadeiras intenções. Renata fechou os olhos por um momento, ponderando. Toda sua vida havia sido definida pelo acidente que desfigurara seu rosto. O afastamento das pessoas, o refúgio no trabalho, o uso do dinheiro como escudo contra a rejeição. Nunca fizera nada realmente importante, nada que não fosse para seu próprio benefício. Eu faço, decidiu finalmente abrindo os olhos. Diga-me o que preciso fazer. Nas 2 semanas seguintes, Renata trabalhou de perto com a equipe da Polícia Federal, aprendendo a usar os equipamentos de gravação disfarçados, memorizando perguntas que levantariam respostas incriminadoras. Bento estava sempre por perto, oferecendo apoio silencioso que ela começava a valorizar cada vez mais. À noite, sentados na varanda, conversavam sobre o passado. Renata contou sobre o acidente de carro que matara seus pais e deixara cicatrizes permanentes em seu rosto quando tinha apenas 16 anos. Falou da fortuna que herdara e da solidão que o dinheiro não conseguia preencher. Bento, por sua vez, falou de sua infância na comunidade ribeirinha, da morte da esposa durante o parto de um filho que também não sobrevivera 10 anos antes. Falou de como o velho Joaquim o acolhera e dera propósito à sua vida, cuidando daquelas terras. O senhor Joaquim sabia sobre o ouro? Perguntou Renata numa dessas noites. Sabia, confirmou Bento. Foi ele quem me mostrou pouco antes de morrer. Disse que a verdadeira riqueza daquela terra não era o que estava embaixo, mas o que crescia em cima. A floresta, a vida. Quando o dia da reunião com a Amazônia Enterprises finalmente chegou, Renata sentia-se estranhamente calma. Vestiu seu melhor terno, arrumou os cabelos de modo a cobrir parcialmente as cicatrizes e prendeu o pequeno microfone sob a lapela, como havia sido instruída. A reunião seria no hotel mais luxuoso de Manaus. Bento insistira em acompanhá-la, apresentando-se como seu assistente, embora parecesse deslocado em suas roupas emprestadas. Paulo Mendes os recebeu com entusiasmo exagerado, apresentando-os ao presidente da empresa, Ricardo Viana, um homem de cabelos grisalhos e olhar calculista. Senhora Drummond, estamos muito satisfeitos que tenha considerado nossa oferta, disse Viana, indicando as cadeiras ao redor da mesa de reuniões. É uma oferta generosa, respondeu Renata, seguindo o script combinado. Mas confesso que estou curiosa. Por que tanto interesse naquelas terras específicas? Viana trocou um olhar rápido com Paulo antes de responder com um sorriso ensaiado.
Localização estratégica para nossos projetos de ecoturismo. A beleza natural, o rio. Senhor Viana, interrompeu Renata, inclinando-se ligeiramente para a frente. Não insulte minha inteligência. Sei exatamente o que há sob aquelas terras. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Viana estreitou os olhos, avaliando-a. E o que a senhora acha que há lá? Perguntou finalmente. Ouro, minerais raros, uma fortuna que a Amazônia Enterprises gostaria de explorar discretamente, sem as complicações de licenças ambientais e fiscalização. Paulo Mendes se mexeu desconfortavelmente na cadeira, mas Viana apenas sorriu, agora de forma mais genuína. Vejo que fez sua lição de casa, senhora Drummond. Isso simplifica nossa conversa. Sim, há uma riqueza considerável naquela terra. Riqueza que podemos compartilhar se a senhora for discreta. Quanto? Perguntou Renata, mantendo a expressão neutra. 30% dos lucros da extração, além do valor já oferecido pela propriedade. Estamos falando de milhões, senhora Drummond. E a floresta? Os moradores locais? Viana fez um gesto displicente. Compensação ambiental em outra área. Quanto aos locais, ofereceremos alguns empregos na operação. Os mais resistentes sempre podem ser persuadidos. Como persuadiram o antigo dono? Uma sombra passou pelo rosto de Viana. O velho Joaquim era teimoso demais para o próprio bem. Infelizmente, não chegamos a um acordo. Vocês o mataram? Perguntou Renata, sentindo o coração acelerar ao sair do script combinado. Ao seu lado, Bento enrijeceu visivelmente. Viana riu, um som frio que não alcançava seus olhos. A senhora tem imaginação fértil. O velho morreu de causas naturais. Nós apenas apressamos o processo natural, digamos. Nesse momento, a porta da sala de reuniões se abriu e o delegado Martins entrou, seguido por vários agentes armados. Ricardo Viana, Paulo Mendes, vocês estão presos pelos crimes de tentativa de extração ilegal de recursos minerais, formação de quadrilha, invasão de propriedade privada e... Ele fez uma pausa significativa, olhando para Bento. Homicídio qualificado de Joaquim Silveira. O caos se instalou na sala. Viana tentou alcançar algo dentro do paletó, mas foi rapidamente imobilizado pelos agentes. Paulo Mendes desabou na cadeira, pálido e trêmulo. Bento permaneceu imóvel, os olhos fixos em Viana, as mãos apertadas em punhos. Renata instintivamente colocou sua mão sobre a dele, sentindo a tensão dos músculos sob sua palma. Acabou, sussurrou ela. Eles vão pagar pelo que fizeram. Horas depois, após depoimentos exaustivos, Renata e Bento finalmente foram liberados para retornar à propriedade. No carro, o silêncio entre eles era pesado. Você sabia? Perguntou Renata finalmente. Sobre Joaquim? Bento olhava pela janela, o perfil rígido contra o céu que escurecia. Suspeitava, respondeu, a voz baixa e controlada. Ele estava saudável apesar da idade. Então, depois de uma visita deles, começou a definhar rapidamente. Os médicos diagnosticaram um câncer agressivo, mas... Você acha que foi envenenado, completou Renata. Bento apenas assentiu, sem confiar na própria voz. Quando chegaram à propriedade, a noite já havia caído. A casa estava silenciosa e escura. Bento acendeu as luzes e preparou um chá de ervas, enquanto Renata se sentava na varanda, observando as estrelas que salpicavam o céu amazônico. O que vai fazer agora? Perguntou ele, entregando-lhe uma xícara fumegante. Não sei, admitiu Renata. Quando comprei estas terras, pensava em construir um resort de luxo, algo para turistas estrangeiros. Mas agora... Agora não tenho certeza. Este lugar tem algo especial. Seria um crime destruí-lo. Bento sentou-se ao lado dela, observando o mesmo céu estrelado. A floresta cura, disse ele após um momento. Não só o corpo, mas a alma.
Talvez seja isso que a senhora esteja sentindo. Renata virou-se para encará-lo, observando seu perfil recortado contra a luz suave que vinha de dentro da casa. Não me chame de senhora, pediu. Meu nome é Renata. Bento sorriu, virando-se também para encará-la. Por um longo momento, apenas se olharam. Então, lentamente, como se temesse assustá-la, ele ergueu a mão e tocou de leve uma das cicatrizes em seu rosto. Você é bonita, Renata, disse, com uma simplicidade que fez seus olhos arderem com lágrimas contidas. Bonita de um jeito que poucas pessoas são. Foi como se algo quebrasse dentro dela, um dique contendo anos de dor, rejeição e solidão. As lágrimas começaram a fluir, silenciosas no início, depois em soluços que sacudiam seu corpo. Bento a puxou para seus braços, segurando-a enquanto ela chorava, murmurando palavras de conforto em seu cabelo. Quando finalmente se acalmou, Renata se afastou ligeiramente, envergonhada pela explosão emocional. Desculpe, murmurou enxugando o rosto. Não há o que desculpar, respondeu ele, segurando suas mãos. Às vezes, precisamos deixar a dor sair para que a cura comece. 6 meses depois, a propriedade estava transformada, não em um resort de luxo, mas em um centro de pesquisa e conservação da biodiversidade amazônica. As construções haviam sido feitas com materiais sustentáveis, respeitando a arquitetura local e o ambiente natural. Renata havia contratado pesquisadores, biólogos e guias locais. A comunidade de Esperança do Norte florescia com os novos empregos e a atenção que o projeto trazia à região. A castanheira centenária, a mãe da floresta, fora declarada patrimônio natural e toda a área ao seu redor transformada em reserva protegida. O ouro e os minerais continuavam lá, intocados, um segredo guardado pela terra. E quanto a Renata e Bento? Naquela manhã, como em todas as outras dos últimos meses, acordaram juntos na casa de madeira à beira do rio. O amor que nascera entre eles surpreendeu a ambos. Ele, que pensara que seu coração havia morrido junto com sua esposa e filho. Ela, que nunca acreditara que alguém poderia amá-la além de suas cicatrizes. No que está pensando? Perguntou Bento, observando-a contemplar o nascer do sol pela janela. Em como a vida é estranha, respondeu Renata, voltando-se para ele com um sorriso. Vim para a Amazônia pensando em fazer um investimento e acabei encontrando um lar. Bento a puxou para seus braços, beijando-a suavemente. A floresta sempre nos dá o que realmente precisamos, não o que achamos que queremos, murmurou contra seus lábios. Lá fora, a Amazônia despertava para mais um dia, vibrante e viva, guardando seus mistérios e oferecendo suas dádivas àqueles que a respeitavam. E na casa à beira do rio, uma mulher que antes se escondia atrás de sua riqueza e um homem que guardava o legado de uma floresta ancestral, descobriam juntos que às vezes os tesouros mais valiosos são aqueles que não podem ser medidos ou minerados, apenas sentidos no coração que aprende a ver além das aparências.